Vamos estar fazendo mais uma amarela, né? Para não ficar toda em sequência de uma cor só. Vou estar preenchendo com melão. Essa cor melão tem uma ótima cobertura. Embora seja amarelo, ela cobre bem. Geralmente os tons de amarelo são mais opacos, né? Já estou deixando a parte de baixo, que a parte de baixo ali eu vou fazer com a cor mais escura. Agora aqui já vou estar preenchendo com amarelo cádmio. Agora é só integrar o amarelo cádmio com a cor melão. Dá uma suavizada. Tá entrando aqui no miolo com caramelo. Eu vou usar bastante caramelo aqui, porque isso aqui tá contra a luz. A luz ela vem daqui e a rosa tá virada para cá. Então ela é mais escura. Por esse motivo. Já a parte de cima, vou sombrear mais suave. Eu sombreei com um pouquinho de caramelo misturado com amarelo cádmio. E ainda estou misturando aqui.
Vou escurecer a base das pétalas, deixar mais escurinho aqui. Vou acrescentar um pouco de vermelho no miolo. De dar umas batidinhas assim para a tinta ficar sem arrastar muito. Suavemente a gente dá uma esfumadinha. Agora é só acentuar um pouquinho mais do caramelo aqui. Aqui no miolo também. Fazer uma boquinha mais abertinha, né? Escurecer bem esse bocal aqui. Essa parte de baixo tá na sombra. Acentuei um pouquinho do cerâmica. Mais vermelho tomate com cerâmica. Marcar bem a profundidade dessa pétala, dessa rosa aqui. Com a sujeirinha do pincel, reforçar um pouquinho mais aqui. Só com a sujeirinha do pincel aqui, a gente não acrescenta excesso de tinta não. Escurecer um pouquinho aqui. Dá uma leve espumadinha. Já vamos fazer a base dessa outra aqui que é branca. Preencher ela com marfim, né? A gente faz com marfim de base. Sombreia com cinza lunar, um pouquinho de ciano e amarelo pêssego. Um pouquinho de caramelo no miolo. E corta as pétalas com o branco. O pincelzinho já está começando a ficar amaciado, por assim dizer. A gente vicia em determinado tipo de pincel, né? A gente acostuma a trabalhar com ele. Quando troca, 1 milímetro que tiver diferente o comprimento da cerda, a gente já estranha. Preencher ela bem com marfim. As rosas amarelas, sempre elas vão ofuscar. A rosa amarela e a rosa vermelha tem que pintar em 2 etapas. Tem gente que espera secar totalmente para fazer os cortes. De rosa amarela e rosa vermelha. Eu dou uma cortada nela e deixo ela ofuscar. Daí no outro dia eu vou fazer os acabamentos.
Estou usando somente o marfim por enquanto, não estou fazendo misturinha. Essa rosinha não pode ficar igual essa amarela, tem que fazer o corte todo diferente para não ficar como se tivesse feito um molde, né? Todos iguais, tipo um stencil. Uma ou outra pedra vai coincidir de ficar parecido. Agora com o amarelo cádmio, a gente preenche o miolo. A exemplo da outra, essa aqui também está virada de costa para a luz. Então eu vou esfumar bem esse amarelo aqui. Esse amarelo está na sombra. Agora acrescento um pouquinho do cinza lunar. Ele vai ficar levemente esverdeado. E acrescento um pouquinho do amarelo pêssego, que daí ele vai quebrar esse sentido verde, né? Porque o cinza e azulado misturado com o amarelo ele vai ficar verde. Só que eu não quero ele muito verde, então acrescento um pouquinho do amarelo pêssego, que é um amarelo que não vai ficar verde, ele vai ficar um tom interessante. Aí a gente sombreia toda a rosa com essas cores, depois retoca com siena, um pouquinho do sépia. Fica show de bola. Sombrear bem. Ele vai pegando a sujeirinha de amarelo, de cinza, e vai criando essas nuances interessantes. Depois a gente vai entrar com um pouquinho do caramelo também. Pressionar bem o pincel, para ele entrar bem na trama do tecido. Feita a base, agora a gente vai escurecer com siena natural. Vou colocar um siena natural aqui, ó, para combinar com esse amarelo que está em volta. É como se o reflexo da rosa amarela transpassasse as pétalas e refletisse dentro da rosa. Acrescentar caramelo, siena aqui no miolo, um pouquinho de cada cor, esfumar bem. Como eu disse, ela está na sombra, então ela tem que ficar escura mesmo. Esse miolo aqui tem que ficar escuro. Vou colocar até um pouquinho do vermelho tomate. Fica bem escuro esse miolinho. E uma esquinha do cerâmica.
Dá umas varridinhas. Com a sujeirinha das tintas, um pouquinho do siena. A gente vem reforçando as áreas de sombra das profundidades. Vou colocar mais siena natural aqui. Deixar meio bem amarelado aqui. Formando esse formato aqui, já fica mais fácil pra gente fazer os cortes, né? Deixar mais amarelado aqui por baixo. Amarelar bem aqui a sombra das pétalas. Vou começar fazendo essas pétalas que tá aqui em cima. A gente começa suave, põe umas menor, põe a outra maiorzinha. Já vou começar a fazer os cortes dessas uma que tá aqui atrás. Colocar aqui, pressiona o pincel, vai. Deixa uma cavidade sem colocar a tinta aqui. Que vai até ali. Vai pra lá. Pressiona lá e desce. Faz esse movimento. Põe o pincel na beiradinha, dá uma pressionadinha de leve. Se tiver grande o pincel, a gente usa um menorzinho. Esse aqui tá meio grandinho, mas tem que usar ele mesmo. Tem que acostumar com ele. Faz esse movimento, dá uma esfumadinha pra dentro. A parte de baixo a gente não faz, porque lá é sombra, né? No máximo, a gente tira o excesso do pincel. Somente coloca lá na bordinha, pressiona e levanta. Só isso. A gente não esfuma ele pra dentro. O mesmo acontece com essa aqui. Na medida que as pétalas vão ficando mais pequenas, a gente vai trocar o pincel.
consertar essa uma aqui. Esfumar ela para dentro, toda ela a gente esfuma para dentro e deixa ela aqui formando um cantinho mais pontiagudo, né, por assim dizer. Aqui eu vou empurrar um pouquinho. Colocar uma pétala mais deitadinha aqui. Vou colocar uma pétala cálice bem rasa aqui, não vou fazer muita cavada não. Fazer os encaixes dela ali, vou deixar um espaço vago. A partir daqui para baixo a gente já começa a acrescentar um pouquinho do amarelo. Pode ser o melão, pode ser o ocre. Para não ficar muito branco essas pétalas aqui, que ela tá na sombra. Pressionar bem, esfumar e puxar para dentro. Fazer uma bem principal aqui, meia pontiagudinha, que ela vai dar a direção para me fazer as outras. Colocar uma aqui, puxar. Deixar um espaço vago aqui que eu vou colocar mais uma mais curta aqui dentro. Quanto mais ela vai ficando pequena e vai entrando para dentro, a gente vai deixando ela mais amarelada, né? Por assim dizer. Vai chegar uma hora que ela vai estar amarela, igual agora, ó. Bem amarelada. Agora eu vou pegar o castelo e o 421. Com o pincel Castelo, que é um pincel de preenchimento, né? Mais firme. A gente vai deixar bem definido agora os cortes. Definir bem esses cortes. Com calma. Com bastante precisão. Pressiona. Vai. Coloca lá fora e puxa para dentro agora. Aqui também, põe para fora e puxa para dentro. Fazer ela formar uma curvinha. Põe na borda, dá uma pressionada, vem para dentro. Colocar aqui um pouquinho assim.
Simular umas pétalazinhas aqui para preencher mais, né? Trocando o pincel, agora a gente pega 421, vou tirar esses excessos aqui. Agora eu vou reforçar essas pétalazinhas miudinhas aqui com o pincel de cerdas flexíveis. Aqui a gente só faz isso aqui, dá um toquezinho aqui só, já é o suficiente. Vou colocar umas pequenininhas aqui, só para dar volume. Acentuar um pouquinho mais aqui, aqui. E tá cortado mais uma rosinha. Agora a gente vai fazer os cortes dessa amarela. Vou estar usando o amarelo melão e o canário. Também vou estar usando um pouquinho do cádmio. Agora eu tenho que fazer totalmente diferente dessa aqui, nessa aqui. Ela não pode ficar com as pétalas tudo igual, tem que mudar. É uma pinturinha decorativa, mas tem que prestar atenção nesses detalhes para não ficar repetitivo. Aqui já vou começar com o pincel de cerdas macias. Sobrepor algumas aqui. Estou usando a cor melão. Fiz muito pertinho aqui. Demarcado ali. Pegar um pincel maior. Vou estar tirando uma pétala arqueada para baixo. E outra pétala arqueada para lá. Fazer com duas pétalas caídas aqui. Uma rosa com duas pétalas cálice, uma para cada lado. Aproveitar esse pincel grande aqui, já vou tirar umas pétalas aqui embaixo.
gente vai encaixando as pétalazinhas. Esse pincel tá muito grande. Vou pegar um menorzinho. Tô usando melão para cortar. Depois eu vou iluminar com amarelo canário. Tirar o excesso. Peguei o pincel Castelo agora. Fazer uma pétalazinha diferente aqui, virada. Para ficar diferente da outra que tá do lado. E agora eu vou pegar o pincel 421 novamente. De cerdas flexíveis. Que aqui tem umas pétalazinhas pequenininhas que eu gosto de fazer. E tem que ser com o pincel cerdas macias. Eu vou encaixar uma pequena pétala aqui. Como aqui tem duas, é necessário colocar uma ali. Intercalando as duas. Acentuar uma também aqui.
escurecer um pouquinho aqui. Escurecer com caramelo. Para ganhar uma profundidadezinha ali. Agora a gente vai entrar com a cor amarelo canário. Pincéis Castelo, número 10, T15, 22. Eu estava usando o número 12. O número 12 aqui tá meio grande, vamos ver se esse aqui vai ficar melhor. Acho que o 12 tá melhor mesmo. O fato dele ser maior, a cerda dele é mais flexível. Carregar de amarelo canário aqui na borda de cima. Só um toquezinho ali. Agora é com o pincelzinho .421. Novamente o amarelo melão. Agora eu vou entrar com o canário por cima. Eu gosto de esperar secar um pouquinho para mim fazer esses cortes. Cortar logo em seguida assim, fica mais difícil. As rosas, cor de rosa, é mais fácil de cortar. As rosas claras, né? Vou colocar mais um corte aqui. Encaixar um pequenininho aqui.
É isso aí, depois a gente espera secar um pouquinho. A gente retoca tudo no final daí. Aí depois a gente usa uns tons mais claros, né? Agora não dá para usar o tom claro porque tá muito fresco o fundo. Ele vai interferir, mistura e vira uma outra cor. Deixar só assim por enquanto, cada rosinha numa posição, né?